para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo Sem Som. Hoje aqui em casa tá bem mais descontraído, tá chovendo lá fora. Tô bem aqui descansando em casa. Quero agradecer muito algumas perguntas que fizeram para mim, né? Algumas meninas que trabalham viram meu vídeo e conversando comigo. Daí, o que tá mais tocando na turma, assim, é como que foi o meu trabalho na época. Então, vou começar a conversar com vocês aqui, é o seguinte. Quando em 2004 eu recebi esse aparelho, eu comecei a trabalhar em 2005. Então, até chegar esse tempo, aí quando eu comecei a trabalhar, eu já fiquei um pouco logo sem o aparelho. Deu problema, saiu uma pecinha, daí aquela coisa chata de aparelho de lá antigamente, lá atrás. E não fiquei muito perdida. Uma amiga minha do meu trabalho perguntou, mas como que você conseguiu trabalhar sem o aparelho? Falei, porque naquela época que eu tava conversando com ela, naquela época a minha porcentagem de audição era um pouco maior do que de hoje, que eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores aí, que a gente, conforme a idade, vai perdendo aos poucos. E eu trabalhava com público também, trabalhava com bastante pessoas, motorista, e não consegui muito me adaptar ao aparelho naquela época, que ele machucava também. Daí soltou uma pecinha atrás, eu fiquei um pouco sem, aí até chegar outro, eu tive que esperar. E nesse meio tempo, gente, por uma coisa que aconteceu que eu acho que é importante ter alguém junto. Quando eu terminei de sair do trabalho, eu, tipo assim, tava começando a sair naquela época, trabalhar, fazer as coisas em casa, sabe? E começar a ter um pouco mais de vida ativa, né? De participar na rua, ter um trabalho, que foi tudo certinho pra mim. Aí nessa época, gente, o que aconteceu? Eu subi porque o meu era uma avenida. Eu nunca saía quase de casa. Era da escola para casa, da casa para escola. E quando eu voltava, aí quando saí era uma avenida lá na principal onde eu morava, né? O que aconteceu? Que eu vou falar para vocês, mas é meio rápido assim. Eu não olhei um lado da rua, porque eu sabia que eu tinha que prestar atenção. Só que daí falaram para mim assim, mas como é que você vai andar ali? Não, pode deixar que eu tomo cuidado. Que eu vou pelo menos olhar assim, 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 pronto. Quando eu fui virar para olhar o outro lado da rua, um carro vai, pega e passa, assim, sabe? Mas foi de raspão no meu ombro, assim, sabe? Não aconteceu nada. Então, por isso que eu queria falar para vocês. É importante sim esse aparelho. Pra gente estar seguindo uma vida ativa, pra gente estar fazendo novas amizades, tendo um bom trabalho e assim por diante. Conversar melhor em casa. Então, por isso que eu ressalto para vocês aqui que tenham sempre as médicas, consulta tudo certinho, para você, conforme o tempo, ir melhorando e vendo se tem coisas novas para você adaptar, para ficar menos machucando e assim por diante. Por isso que igual no outro vídeo que eu falei para vocês, é como se fosse esse aparelho pra gente, é como se fosse uma ferramenta que a gente precisa para estar conversando, para estar passando algumas coisas. Ele ajuda, não 100%, não, mas ele ajuda, né? Não é falar assim, vai recuperar a sua audição completamente. Ela vai te ajudar a melhorar um pouco das coisas que você ouve. Mas ele é muito importante para mim, porque ele me ajuda, tipo, vamos supor, que nem eu trabalho com público, né? Então, fica mais fácil para mim. Se eu não tivesse, seria bem mais pior, né, gente? Então, não tenho o que dizer sobre isso. Mas foi importante para mim, sim, começar. A gente precisa dele para estar iniciando uma nova vida na vida da gente.
E a gente aprende, sabe, algumas coisas a mais. A gente entende coisas melhor com a boca também, conforme o tempo que a gente vai vendo. É isso aí que eu queria falar pra vocês hoje. Tá tudo em paz aqui. Que vocês também tenham uma boa noite. Que a gente aprenda algumas coisas, melhorar a vida da gente, sabe? Uma coisa que eu acho engraçado também, sabe? Que eu ia falar pra vocês. É a pessoa que usa óculos, é a mesma coisa, sabe? Ela precisa pra usar pra ler um computador, olhar no computador, mexer com papel. O aparelho pra mim é praticamente a mesma coisa, né? E que eu tinha falado nos vídeos anteriores, eu não tinha 100% de perda. O meu é moderado, né, no caso. Demorei sim a me adaptar, porque foi com 15 anos, mais ou menos 17 anos, porque eu comecei a trabalhar com 18. Para mim foi um mundo diferente que eu comecei a aprender as coisas. Então é isso aí, sabe? A gente vai aprendendo. É diferente, as coisas são sim, mas a gente vai conseguindo fazendo as coisas ao... Quero agradecer vocês pelo meu canal tá começando a crescer, a meus amigos que estão fazendo algumas perguntas para mim, que estão gostando do canal, do jeito que eu tô conversando com vocês. É importante pra gente estar agitando o próximo e assim vai indo, gente. Tem muita coisa ainda que eu vou falar aos poucos para vocês, tem consultas, igual eu tinha falado. Mas o importante é isso, é um papinho leve hoje que dá pra gente ir conversando. Quero agradecer a todo mundo. Até o próximo vídeo, que vocês curtiu, que vocês curtam, que vocês possam estar seguindo aí o canal e bora pra lá e ótima noite pra vocês. Obrigada.